Olá pessoal, professor Carlos de Matemática, estou aqui mais uma vez com você, né? Nós vamos dar agora continuidade ao nosso conteúdo e pela nossa jornada de aprendizagem, hoje nós vamos ter frações. Nós vamos ter alguns tópicos interessantes sobre frações que vocês vão ver, como as situações em que acontece, que aparecem as frações e tudo isso é visto em situações problema, né? Para iniciar, nós temos aqui uma situação problema que diz o seguinte, ó. Amanda e Bianca juntaram dinheiro para comprar uma caixa de bombons de 16 unidades. Amanda ficará com 5/8 da caixa e Bianca ficará com 3/8. Vamos ver quantos bombons caberá a cada uma delas. Veja só, eu coloquei para vocês aqui a ilustração do que seria essa caixa de bombons que elas adquiriram, né? Você pode observar que essa caixa tem 16 bombons, né? A primeira coisa que nós devemos fazer para saber quanto vai ficar para cada um é dividir essa caixa em 8 partes. Por que eu vou dividir em 8 partes? Ó? Porque as frações que elas decidiram, ó, elas têm como denominador 8. Então significa o quê? Que essa caixa ela dividiram em 8 partes, né? Aí, dividir aqui ela em 8 partes, né? Então, depois que eu dividir em 8 partes, ó, a Amanda vai ter 5/8, né? Significa o quê? Que dessas 8 partes, 5 partes pertencerão à Amanda. E a Bianca tem 3/8. Então, dessas 8 partes, 3 partes caberão a Bianca. Olha só, as 5 partes da Amanda, que equivale a 10 bombons, né? E as 3 partes da Bianca, que equivalem a 6 bombons. Porque cada uma dessas partes aqui, você pode observar que são 2 bombons, ó. Outra forma que você poderia ter para fazer isso aí também era fazendo uma multiplicação, né? Como? Você já sabe a fração que cabe a cada uma delas. Aí você pode dividir 16 por 8, que dá 2, né? Você sabe que dá 2 para cada uma. E multiplicando pelo numerador da fração, que seria 5. 2 vezes 5 são 10. E no caso da Bianca, 3 vezes 2 são 6. Outra forma de você resolver isso também. Agora, interessante essa situação aqui, ó. Antônio pretende dividir 3 lotes de terra para seus 4 filhos, né? Aí, qual fração que vai caber a cada um dos filhos? Sinceramente, era mais fácil, como eu tenho uma aluna que gosta de dizer, ela gosta sempre de ir pelo lado mais fácil, né? Aí assim, professor, por que ele não compraria um outro lote logo para dar um lote para cada um para evitar essa fração? Não, mas a situação é que ele só tem 3 lotes, ele não conseguiu comprar 4, então ele vai ter que dividir por 4, o que ele tem, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Tomando como base o primeiro lote, esse primeiro lote aqui, né? Eu vou dividir para os 4, né? Então, ó, aqui seria do primeiro filho, né? Essa outra parte seria do segundo filho, eu botei de vermelho. Essa outra parte seria do terceiro. E a última parte aqui seria do filho 4, né? Depois que eu fizesse isso, já que eu fiz isso em um dos lotes, eu posso repetir a mesma situação nos 3 lotes seguintes, né? Ó. E o que é que eu sei aqui? Eu sei que cada filho dele vai receber 1/4 do terreno. Como é que eu sei disso? Porque eu dividi o terreno em 4 e cada filho levou 1/4, né? Uma parte é 1/4. Então, cada um também vai pegar 1/4 3 vezes. Então, como são 3 terrenos, eles vão receber 3/4 ao todo, cada um deles, ó. Próxima situação, ó. Primeiro, a parte colorida em cinza
corresponde à fração. A qual fração aqui nesse desenho, né? Interessante que bem que tem um triângulozinho sobrando, né? Ó. Você não presta atenção, você esquece ele, né? Aí veja só. Para representar essa fração, nós podemos utilizar fazer duas formas. Ó. Como eu vejo aqui que tem vários triângulos aqui, eu posso usar o triângulo como base, né, como unidade de medida. Ou eu poderia usar esse triângulo menor aqui, que é só a metade, né? Mas é melhor você usar esse, ó. Aí você usasse esse aqui como base, cada triângulo desse equivaleria a 2, né? Mas é melhor você fazer o seguinte, você tem aqui, ó, primeiramente, conta quantos triângulos tem ao todo, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o nosso denominador é 20. Ah, professor, quer dizer que só pode ser a B ou a C? Talvez. Ou não, né? Vamos ver por quê. Veja só. Agora, para o denominador vai ser a parte pintada em cinza. Agora vamos ver quantos triângulos nós temos. 1, 2, 3, 4. E esses dois aí que estão cortados, você junta dois para formar um. Então, esses dois forma um dá 5. E com esses dois, forma mais um dá 6. Aí você olha para as alternativas, 6 sobre 20. Professor, não tem não aqui. Eu posso pegar esse 9 bem aqui e virar, fazer um 6. Não, você não deve fazer isso. Nós vamos fazer a simplificação. Como os dois números são pares, eu posso simplificar por 2, né? Aí 6 dividido por 2 dá 3 e 20 dividido por 2 dá 10. Então a alternativa correta vem a ser 3 décimos, que está na letra A. Certo? Vamos para a próxima. Ó, para fazer a planta de uma casa, Daniela usou a escala 1:50 ou 1 sobre 50, né? Aí a pergunta é, a figura ao lado corresponde ao contorno da casa. Qual seria o valor real o tamanho real dessa planta aí, né? Primeira coisa, ó. Escala, como nós colocamos aqui, escala é um tópico muito utilizado em mapas, tá? Por quê? Se você pegar seu livro de geografia aí, você vai com você na página que você encontrar um mapa, bem geralmente do lado direito ou do lado esquerdo, assim embaixo, tem também do lado do mapa, tem assim. Escala 1 para ter um número qualquer lá, né? Ou seja, quer dizer que a medida que ele utilizar lá vai equivaler ao valor que eu tenho lá, né? Por exemplo, é a comparação do número, do tamanho no desenho com o tamanho real. Se você observar aqui, nós temos a escala de 1 para 50, né? E aqui está em centímetros. Então quer dizer que cada 1 centímetro no desenho equivale a 50 centímetros no desenho, olha, no objeto em tamanho real, no caso, no terreno, né? Na planta da casa, perdão. Então, 1 centímetro aqui equivale a 50 centímetros no mundo real. Agora, como é que eu faço para calcular o valor agora? Eu tenho aqui, ó, 16
centímetros desse lado, né? Então vai ser 16 vezes 50, você vai encontrar 800, então vai ser 800 centímetros. Se você tem aqui agora, desse outro lado tem 50 centímetros, você multiplica por 50 também, que é a nossa escala. Então é 50 vezes 50 vai dar 2.500, né? 5 vezes 5 dá 25 e coloca os dois zeros que nós temos aqui, ó. Então, quer dizer que na escala, no real, né? No mundo real, as dimensões são 8 metros e aqui são 25 metros, certo? Vamos ver a nossa próxima atividade. Essa atividade é interessante porque eu queria mostrar uma situação para vocês, ó. Pra gente ver aqui. Ó. Nessa figura baixa aqui, nós temos 40 quadradinhos. Ó. 3/10 dos quadradinhos são vermelhos e o restante são amarelos. Aí, quantos são os vermelhos e quantos são os amarelos? Nós não sabemos aqui quantos são os vermelhos, mas nem quantos são os amarelos. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pintar, né? Eu agrupei esses quadradinhos aqui, ele falou aqui, falou em 3/10, né? 3/10 são vermelhos. Então, como são 3/10, de cada 10, 3 são vermelhos, né? Então eu agrupei aqui em filas de 10 para ficar melhor para a gente ver. Então, nessa primeira fila aqui que tem 10, eu vou colocar 3 vermelhos, né? Na segunda fila, nós também temos 10, então eu vou também colocar mais 3 vermelhos. Terceira fila também tem 10, coloco mais 3 vermelhos. Quarta fila também tem mais 10, coloquei mais 3 vermelhos, pronto. Então, de todas as filas, todas têm 3 vermelhos. O que é que acontece com o restante? Na atividade diz que o restante, eles são amarelos. Então, quantos são os vermelhos? Ó, os vermelhos, 3, 6, 9, 12, são 12, né? E os amarelos tem 40 menos 12 dá 28. Então, nós temos 12 vermelhos e 28 amarelos. Outra forma de você resolver seria fazendo essa multiplicação, né? Eu quero saber quanto é 3/10 de um valor qualquer. Então, é só multiplicar os 3/10 pelo valor. Se você quer saber a fração de um valor, lembre disso. Multiplicando a fração pelo valor que você está procurando. Então, nós temos 3/10 de 40. Eu vou multiplicar 3/10 vezes 40. Então, ó, 3 vezes 40 dá 120 e 120 dividido por 10 dá 12. Observe que eu multipliquei com o primeiro, né? Mas se eu quisesse dividir primeiro, não teria problema nenhum, ó. 40 dividido por 10 dá 4, né? E 4 vezes 3 é 12. Eu cortei esse zero porque dividir por 10 é a mesma coisa que cortar um zero. Então, 40 dividido por 10 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. O mesmo valor que nós encontramos anteriormente. Próxima atividade, ó. A parte colorida em cinza corresponde à fração 1/2, 11/24, 11/13 e 13/24. Vamos ver aqui. Ó, observe que nós temos triângulos aqui de diferente tamanho. Tem até uma outra figura aqui, ó. Tem um trapézio branco aqui, mas nós estamos procurando a parte cinza, né? Temos aqui várias figuras, né? Então, para eu saber qual seria o numerador e o denominador dessa fração, primeiramente o denominador, eu tenho que dividir essa fração, essa figura toda em números, em figuras iguais, né?
Por exemplo, eu posso usar como base esse triângulozinho aqui, né? Então, se eu usar como base esse triângulo branco, bem que eu estou riscando ele aqui ao redor de vermelho, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu divido aqui ele, divido aqui, aqui, né? Aqui já enrolou mais um pouquinho. Não, é só fazer assim. E corta assim. Aí aqui você obtém um triângulo, aqui você obtém um outro, e aqui você obter o último. Pronto. Aí feito isso, nós vamos apenas fazer a contagem agora de quantos triângulos tem. Olha só. Eu tenho aqui, primeiro, para saber o denominador, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. Aí tem essa parte aqui que é igual, né? Dá mais 8 e essa parte aqui também dá mais 8. Então 8 mais 8 mais 8 é 3 vezes 8 que dá 24. Eita, então quer dizer que só pode ser a B e a D. Não. Vamos ver ainda. Agora eu tenho que saber a parte pintada em cinza. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A 13ª são 13 partes pintadas de 24. Isso significa o que, ó? Que a parte pintada, como não tem como simplificar, a parte pintada vai equivaler a alternativa D, que é 13 sobre 24. Ó, numa empresa, 1/4 dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, 3/5 usam óculos. Se na empresa trabalham 120 pessoas, quantas são as mulheres que usam óculos? Veja só, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a interseção desse conjunto aí, né? Ou seja, nós vamos saber as funcionárias que são mulheres e que usam óculos ao mesmo tempo, né? Porque esses 3/5 aqui que estão dizendo que é de mulheres que usam óculos, ele não é do total de 120. Nós temos que achar 3/5 de 1/4. Aí depois que a gente encontrar esses 3/5 é que a gente vai calcular do valor de 120 pessoas, né? Veja só, como é que nós temos aqui. Vou colocar aqui os dados da atividade, da questão para a gente analisar. As mulheres são 1/4, né? E 3/5 desse 1/4 usam óculos. E o total que é 120. Veja bem, para calcular a fração de uma fração, nós temos que fazer a multiplicação dessa fração. A fração de qualquer valor, ou de um número inteiro ou de uma fração, né? Você multiplica a fração, nesse caso uma fração por outra fração. Multiplicação de fração é uma coisa bem simples, né? O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar numerador com numerador. Primeiro, 1 vezes 3, 3. E depois, denominador com denominador. 4 vezes 5 é 20. Então, a fração de mulheres que usam óculos é 3/20. Agora nós vamos ter que saber quanto é 3/20 de 120, que é o total de funcionários da empresa. Aí eu vou multiplicar mais uma vez, uma fração de um número inteiro. Você vai multiplicar a fração pelo número inteiro. O número inteiro aqui é 120. 3 vezes 120 dividido por 20, né? Você vai multiplicar pelo que está em cima, pelo numerador, e vai dividir pelo denominador. Mas agora, qual é o que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicar ou dividir? Tanto faz. Você pode multiplicar e em seguida dividir, ou pode dividir primeiro e depois multiplicar. Eu vou dividir primeiro. Por quê? Porque depois que eu divido,
o valor que eu vou trabalhar fica menor. Então, ó, corta esse zero com esse zero, o que corresponde a uma divisão por 10, né? Agora sobrou só 12. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. E 3 vezes 6 é igual a 18. Então, o total de funcionárias que usam óculos, de mulheres que usam óculos, é 18 funcionárias. Esse é o resultado do nosso problema. Próxima atividade. Atividade 8. Marcos gasta 5/9 do salário para pagar a prestação da casa e as compras no supermercado. Com a metade do que sobra, ou seja, ele separa essa parte, aí sobra uma outra parte. Na outra parte ele divide no meio, né? Então a metade ele paga a prestação do carro. E ainda lhe sobra, que é a outra metade, né? R$ 648. Pergunta: qual o valor do salário de Marcos? Vamos ver. Vamos colocar mais uma vez aqui os dados da questão. Nós temos, primeiramente, as despesas gerais que ele tem, que é o com alimentação e aluguel, equivale a 5/9. 5/9, né? Então, essa fração aí vai ser a primeira parte daquela despesa, né? Que é o supermercado e o valor da prestação da casa. Depois tem a prestação do carro, que ainda não sei qual é a fração que representa, né? Mas daqui a pouco a gente vai descobrir. E por último tem a sobra. A sobra, ela corresponde também a uma fração. Então nós vamos, a partir de a gente descobrir a fração que corresponde à sobra, nós vamos já ter uma forma de descobrir o valor total do salário de Marcos. Primeiro, a melhor forma de fazer isso aqui é você representando a fração na forma de uma figura, né? Você faz uma figura, que no caso aqui é o denominador, não é 9, não é 5/9, o denominador não é 9. Então você vai pegar uma figura e vai dividir em 9 partes. Professor, tem que ser 9? Tem que ser 9, porque o denominador é igual a 9. Então, ó, eu vou pegar essa figura aqui, vou dividir em 9 partes. Nós temos aqui, cada uma dessas partes aqui representa uma parte do salário de Marcos. Aí veja só, as despesas correspondem a 5/9, né? Então é 5 partes. Eu vou pintar, dessas 9 aí, eu vou pintar 5. Pronto, pintei 5 aí, né? Então, essas 9 partes aí correspondem a aquelas despesas iniciais. Aí, do que sobra, a metade vai para o carro e a outra metade é a sobra, que vale R$ 648. Então, essas 5 aqui, ó, primeiras, já sei o que é, né? É o valor do aluguel e do supermercado. Aí sobrou quantas? 4. Que é a metade de 4, 2. Então, 2 correspondem ao carro. E essas 2 aqui, do final, é o valor que sobra, né? Pronto. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou saber, eu sei de uma coisa, ó. Eu sei que essa sobra aqui, ela equivale a R$ 648. Então, se é 648, é só eu dividir por 2 que eu encontro o valor de uma partezinha dessas aqui, ó. E depois eu multiplico por 9, que eu encontro o valor de todas as partes, ó. Então, vou começar com isso, dividindo por 2. 648 são 2 partes, então é só eu dividir por 2, ó. Fica, não precisa nem fazer essa conta, né? Porque, ó, se eu tenho 648, 600, a metade, dividindo por 2 é 300, né? 40 é 20 e 8 é 4. Então, uma partezinha dessa aqui equivale a R$ 324. Agora é só pegar esse 324 e eu vou multiplicar por 9. 9 vezes 4 são 36. 2 vezes 9 são 18, com mais 3, 21. Aí eu subo 2, 3 vezes 9, 27, com mais 2, 29.
Então, o valor do salário de Marcos é R$ 2.916. Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem nosso conteúdo e até a próxima aula.